Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo no YouTube. Para você que pediu muito a Thay no YouTube, parabéns, você conseguiu, eu estou aqui. Como primeiro vídeo, eu vou trazer um assunto que eu já trouxe lá no TikTok, que é muito importante, não só para tarólogos, mas principalmente para consulente e para as pessoas que não fazem ideia do que é o tarô. Eu quero trazer uma explicação de como o tarô funciona de uma maneira um pouco mais profunda para vocês entenderem o porquê que a gente está usando o tarô errado e o porquê que a maioria das pessoas pensa errado sobre o tarô. Pra gente falar sobre o tarô, a gente vai falar sobre ego, a gente vai falar sobre autoconhecimento e sobre a lei da sincronicidade. Vamos começar com a lei da sincronicidade. Como que o tarô funciona? Como que o tarô sabe o que responder ali? Como que... Temos várias crenças nessa questão, muitas pessoas estudam, temos muitas teorias em relação a isso. Acontece que o tarô ele vem desde o século XV e, na verdade, existem teorias que o tarô vem muito antes disso. E desde essa época o tarô vem dando provas e vem mostrando que realmente ele acerta, ele traz significados e ele muda a vida das pessoas. Acontece que o tarô ele não foi feito para provar o futuro, ele não foi feito para prever o futuro. Na verdade, ele nem prevê o futuro. O tarô, ele pode manifestar, dependendo de como você acredita. A lei da sincronicidade, assim como nós temos orixás e entidades que trabalham na linha dos oráculos, trazendo e levando respostas. Se a gente for falar da lei da sincronicidade, é como se fosse a sua subconsciência sendo manifestada na materialidade. É como se o universo pegasse a sua subconsciência e jogasse na sua frente, ali na sua cara. Um exemplo disso é quando você pensa numa pessoa e essa pessoa te liga. Ou quando você precisa de algo e aparece alguém do nada te oferecendo aquilo. É uma coincidência que a gente chama de sincronicidade, que é quando o seu subconsciente sincroniza com a energia do universo. E é isso que acontece com o tarô. A gente também tem a crença onde são as entidades, os orixás e os deuses, dependendo do que cada pessoa tem como religião, que trazem as respostas e levam ali as respostas. Mas isso vai depender muito. Eu, por exemplo, eu acredito muito na energia individual do tarô. Vai muito além, não é simplesmente uma coisa certa para tudo. Existem muitas crenças sobre isso. Eu acho que existem muitos historiadores e estudiosos que trazem teorias muito interessantes sobre isso, vai depender muito, é sempre bom a gente estudar cada vez mais sobre. O tarô nada mais é do que essa manifestação, essa sincronia do seu subconsciente com o universo, com a energia universal. E é por isso que o tarô ele é mais recomendado pra gente falar sobre autoconhecimento de uma maneira um pouco mais terapêutica do que a gente tratar ele como uma simples ferramenta divinatória. Então aí é que a gente entra no ponto que eu queria chegar. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento nada mais é do que você saber quem você é além do que existe. Quando a gente desperta e a gente sai da Matrix e a gente vê que não é simplesmente a gente acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, acordar, trabalhar, sair, se divertir, voltar a trabalhar, se relacionar com pessoas. Quando a gente vê que a vida não é só isso, a vida ela tem mais. Tem o universo depois do céu. Tem além. O que é o além? Quem é você? Como você lida com as situações, entende? O teu autoconhecimento é muito importante para você saber seus limites, para você saber suas crenças limitantes, que são crenças que a gente acaba pegando desde a nossa infância e aplicando na nossa mente até o momento atual. Serve para a gente saber o que tem no nosso subconsciente que está travando o nosso caminho, que poderia ser curado para parar de travar o nosso caminho. Às vezes visões que a gente tem, perspectivas que a gente tem e até mesmo maneiras que a gente lida com as situações. A gente pode estar falando do autoconhecimento de quem você é, sabendo que existe mais lá no mundo e quem é o teu ego, quem é você aqui na matéria, como você responde às coisas, entende? Então, a gente usa sim o tarô de uma maneira completamente terapêutica. Não vai substituir a sua terapia lá, tá? Muito pelo contrário, muitas pessoas acham que o tarô ele vai substituir a terapia, mas não. A taróloga, óbvio, com bastante sessões, a taróloga ela consegue te mostrar muita coisa do seu subconsciente, mas um profissional formado vai conseguir pegar essas informações e te dizer realmente o que fazer. O tarô ele vai mostrar o seu subconsciente, nem todo tarólogo vai ter
realmente ali uma visão para te explicar o que você deve fazer. Às vezes o tarólogo ele só vai te passar informação, vai depender de como cada tarólogo trabalha. Então não vai substituir a psicóloga, não vai substituir o terapeuta, mas é algo terapêutico. É algo que vai trabalhar com o nosso interno. E por que eu falo que as pessoas fogem do tarô? Porque no fundo, as pessoas fogem dos próprios defeitos, das próprias sombras, do próprio equilíbrio em si. Porque as pessoas ainda têm aquela visão de eu faço certo, eu faço errado. Aqui está... Ainda existe muito certo e errado, entende? Não existe perspectivas e comunhão com o nosso lado sombra. Então, o tarô ele vai trazer aspectos como este. Então, se você é uma pessoa que gosta de alquimia, que gosta de manipulação de energia, que não é só religião, porque o tarô não tem nada a ver com religião, ele pode ser incluído em todas as religiões, mas ele não pertence a nenhuma religião, entende? Ele pode ser usado para qualquer tipo de sacerdote, mas ele não pertence a nenhum tipo de sacerdote. Assim como ele pode ser manipulado por qualquer entidade, mas ele não pertence a nenhuma entidade. E eu trago esse vídeo porque ultimamente a gente tem visto, né, o tarô ele ganhar uma fama muito grande mesmo, de ser uma ferramenta simples, objetiva de adivinhar se você vai passar ou não na entrevista, se essa pessoa ama ou não. Mas eu vou trazer um exemplo simples aqui para vocês, que é, por exemplo, em vez de você perguntar se você vai passar ou não na entrevista, aprenda a usar o tarô a seu favor. Quais são os aspectos do meu subconsciente que eu posso trazer à tona, que pode fazer com que eu faça uma boa imagem naquela entrevista e faça com que eu consiga o cargo que eu quero. Aprendam a manipular a própria energia. Não perguntem o que o tarô quer pra vocês, porque o tarô não quer nada pra vocês, entende? Esse negócio de, porque tal entidade tem um plano pra minha vida. Isso existe? Pra você pode existir e eu respeito com todo o meu coração. Mas pra mim não existe. Pra mim o que existe é as suas escolhas e as suas consequências. Entende? As entidades, Deus, Buda, Shiva, Exu vão estar ali pra te guiar. E o tarô também. Eles vão estar ali como um guia. O que importa é o que você está fazendo para você evoluir com o que você tem agora, entende? E não estou falando de manifestar riqueza, não estou falando de você ficar rico com a lei da atração, estou falando de evolução mental, pessoal, abrir a mente. Você ser uma pessoa com um conhecimento mental abrangente, você saber como o universo funciona. Então a gente traz o autoconhecimento através do tarô, porque o tarô ele mostra o seu subconsciente. E ele não vai prever o seu futuro, ele não vai dizer o que você tem que fazer, porque o tarô ele serve para você mudar a sua vida. Você consegue mudar quem você é. Você consegue se tornar outra pessoa em questão de meses. E eu estou falando de evolução pessoal, não material. Você pode ser uma pessoa que nunca teve nada na sua vida. Você pode ser uma pessoa que teve uma infância completamente difícil e hoje em dia tem muitos traumas e tal, que você consegue se curar através do tarô e ser uma pessoa completamente diferente. Você consegue manipular a sua energia, manipular as coisas que acontecem com você. Entendeu? Então, vamos parar de perder tempo achando que o tarô ele foi feito para prever futuro e para falar de namoro, sendo que o tarô foi feito para autoconhecimento. Então a gente está usando ouro para cavar terra e achar pedra. É isso, gente. Muito obrigada. Eu fiz o canal que vocês tanto me pediram. Então vão, curtam bastante, compartilhem esse vídeo. Não esqueçam de me seguir lá no TikTok também, porque as lives rolam lá. Fiquem à vontade. E um beijo, até o próximo vídeo. Quem tiver sugestão, fica à vontade de colocar aí no comentário e tchau!